E essa palavra viva e eficaz que nós queremos compartilhar nessa noite, na graça do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis, 2 Reis 5, a partir do versículo 1. Segundo Reis 5, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 17. Esse é um sermão expositivo, então você vai ficar o tempo todo com esse texto aberto. Nós vamos lendo versículo por versículo, depois ir meditando sobre cada um deles. Confesso que, ao meditar nesse texto, eu extraí várias verdades que me impactaram, e apesar de já pregar há 18 anos, nunca tinha pregado em cima desse texto. Então tenham paciência comigo. Amém? Glória a Deus. Mas eu creio que como eu fui abençoado, você também pode ser abençoado nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, vamos até o 17. E o tema dessa mensagem é Naamã, um herói leproso. Naamã, um herói leproso. Você pode dizer? Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Sumiu aqui meu texto, só um segundo. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me enviou alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, enviou... Eita, eu comi aqui o texto. Na hora que eu apertei aqui, sumiu. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes... O que diz a sequência aí? Mandou-lhe essa mensagem: envia-me o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não podia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança,
Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Então embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, que teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Só a leitura desse texto, ela é poderosa. Mas o primeiro texto, o primeiro versículo que nós lemos, fala de um herói de guerra. Um herói da Síria, era um general de guerra, era o comandante do exército da Síria. Quem era a Síria naquela época? A Síria estava no seu apogeu, poderíamos comparar hoje talvez com os Estados Unidos, a maior potência da época. Então nós estamos falando de um dos homens mais importantes daquela época, mais importante que ele, somente o rei da Síria. Então era um homem cheio de glória, cheio de respeito e honra por toda a sua nação. Ele era considerado um herói de guerra, porém ele tinha um problema, ele tinha uma doença, que era a lepra. Hoje nós chamamos de hanseníase. E a lepra, diferente dos nossos tempos, ela não tinha cura naquela época. E uma das coisas que a lepra faz, ela tira a sensibilidade da pessoa. Se você é uma pessoa que ela tem uma parte do seu corpo leproso, você pode colocar ali, alfinetar, que ela não vai sentir nada. Tira a sensibilidade da pessoa. E vai matando aos poucos essa pessoa vai se decompondo aos poucos. Então, apesar de toda a sua glória, ele era um homem leproso. E é interessante que a Bíblia compara a lepra ao pecado. O pecado faz isso com o homem, tira a sua sensibilidade. É quando ferir o seu próximo não lhe dói mais. É quando ele está assistindo um programa e de repente começa a passar uma cena imoral e pornográfica e isso já não o afeta mais. É quando fazer algo legal e tomar vantagem e reter aquilo que não é seu, não lhe causa um constrangimento. É isso que o pecado faz, tira a sensibilidade do homem. Uma das coisas que eu posso extrair dessa verdade é que esse homem ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha tudo o que ele gostaria de ter. Tinha sucesso, respeito, riquezas, mas ele era um homem infeliz, porque ninguém pode desfrutar disso se tem lepra. O leproso, as pessoas têm medo de se aproximar porque é uma doença contagiosa. Talvez não na Síria, mas em Israel havia um controle rigoroso. Quem tinha lepra tinha que ficar afastado, ir para lugares afastados, e por onde ele passava ele tinha que ir gritando, um leproso passando, e todo mundo se afastava. Então imagina como era a vida desse homem, um homem feliz, que não podia desfrutar mais de toda a sua glória. Isso me ensina que o mais importante na vida, às vezes não é o ter, mas é o ser. Talvez você levanta de manhã reclamando que você não tem tudo que gostaria de ter, mas você levantou. Se você está hoje aqui nessa noite, porque você teve saúde o suficiente para estar nesse lugar. Glória a Deus por isso. Nenhum dinheiro compra isso. Amém? Você tem filhos, glória a Deus pelos seus filhos. Você tem amigos, poucas pessoas têm amigos, mas você tem amigos de verdade. Então isso representa muito mais do que ter bens e riquezas e fama. Uma outra coisa que eu queria destacar sobre a lepra, representando aqui o pecado, é algumas frases que eu vi numa meditação matutina, lendo de Hernandes Dias Lopes, e eu copiei, vou ler algumas frases de Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre o pecado. Diz assim: o pecado é um embuste, promete prazer e produz desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. O pecado é uma fraude, sempre custará um preço mais alto do que a pessoa quer pagar. Sempre o reterá por mais tempo do que ela quer ficar. Sempre a levará mais longe do que ela deseja ir. É isso que o pecado faz. A Bíblia também fala que um abismo chama outro abismo.
Você comete um pecado e esse trai outro pecado e atrai outro pecado, e quando você vê, o abismo está cada vez maior. O pecado é um mentiroso. Ele promete a você algo prazeroso, mas produz desgosto. A Bíblia define, através de Tiago, no capítulo 1, versículo 13, se você quiser manter esse texto aí, pode ficar com ele, mas eu vou ler para vocês como Tiago define a mentira do pecado e como isso conduz o homem à morte. E o pecado, ele produz morte. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Há um mau desejo dentro de nós. Sendo por esse arrastado e seduzido. Então veja que é um processo até chegar ao pecado. Há um mau desejo, e ele vai nos seduzindo, e vai nos levando ao engano, e a nossa mente vai traçando planos para aceitar aquilo. E aí ele diz o seguinte, vai sendo arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Toda aquela ilusão que você estava alimentando, toda aquela mentira que a sedução estava te atraindo, quando ela concebe o pecado, ela gera morte. É isso que o texto de Tiago está nos dizendo. Na continuação agora, versículo 2 e 3, nós vamos encontrar uma escrava nessa casa. Como eu disse, a Síria era a potência daquela época, e ela exercia um certo domínio também sobre Israel, inclusive atacou Israel, provavelmente matou várias pessoas em Israel, e trouxe muitos escravos, provavelmente também de lá, mas relata de uma escrava que foi levada para a casa de Naamã. Agora imagina uma jovem querendo crescer na sua terra, agora é privada dos seus amigos, agora é privada da sua liberdade, e vai na casa agora servir como escrava desse homem. Provavelmente qualquer pessoa seria amargurada, e sabendo da história falaria o quê? Bem feito. Esse homem é ruim, é mau. Talvez ela viu algum dos seus parentes ser morto pelo exército, e ela falou, bem feito, quero ver a caveira, né? Quero ver morrer, apodrecendo, está tendo o que merece. Mas nós não vemos uma amargura no coração dessa jovem. Ela não estava onde ela queria, mas ela abriu a sua boca e trouxe uma palavra de esperança. E ela começou a falar do Deus vivo. E ela disse o seguinte, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não disse talvez, ela disse seria restaurado da sua lepra. Talvez se ela tivesse falado talvez, ele nem ia se arriscar sair de Damasco para ir lá para Samaria. Uma outra nação, uma outra capital. Mas agora, essa mensagem que foi falada para a sua serva, para a sua senhora, chega aos ouvidos de Naamã, que surge a esperança, então ele vai para o rei e conta a história. E a Bíblia diz, e contou Naamã, que a sua serva disse, assim e assim. E aí o rei também se encheu de alegria e esperança, era um homem amado, era um herói de guerra. E ele fala, então, está aqui uma carta, você vai agora ao rei de Israel. Uma das coisas que eu aprendo aqui nesse texto é que Naamã, apesar de ouvir que era o profeta, ele vai tentar resolver o problema do seu jeito, na sua pompa, na sua grandeza. O que ele faz? Ele vai ao rei, recebe uma carta e agora vai ao outro rei, e ele não vai de qualquer maneira, ele vai com toda uma comitiva. E ele leva muito com ele. Ele leva 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Faça a conta, a grama do ouro quanto que era que ele estava levando. Fora 10 mudas de roupas festivas, de festa, roupas finas. Então ele está levando o quê? O preço da sua cura. Eu vou comprar, eu tenho e eu vou pagar por aquilo que vão me oferecer. Então ele está indo pelo seu mérito, pela sua grandeza, pela sua força. E uma das coisas que nós entendemos aqui, a solução não está no nosso mérito. A solução não está na nossa força. Então no versículo
4 e 5. Ele vai ao rei. Naamã, como muitos, creu, porém tentou obter sua cura por méritos próprios. Isso fala de orgulho, autossuficiência, fala de soberba. Agora imagine ele chegando com toda a comitiva em Israel. Quando o presidente dos Estados Unidos veio no Brasil, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, ele veio com toda uma comitiva. Na verdade, vem várias pessoas antes para preparar a segurança. E quando ele chega com o Air Force One, que quando para no aeroporto, para tudo, né? Que é um dos maiores jumbos que tem. Então chega com todo um aparato, com muitas pessoas. Ele traz também o seu carro, ou os carros que eles vão conduzir com toda a segurança. Então há todo um aparato. É o que estava acontecendo aqui. O homem estava vindo com vários cavalos, com todas as suas pompas, talvez com todas as suas medalhas, com toda a sua farda, e ele vai com toda essa pompa diante do rei de Israel. E agora o rei está amedrontado. O que ele veio fazer aqui? E aí ele recebe uma carta, e a notícia era pior do que ele esperava. Era para ele curar esse homem. Havia uma mensagem do rei dizendo o seguinte: estou mandando o meu general de guerra, o meu comandante, para você curar ele. O que o rei fez? Rasgou as suas vestes. Isso para nós, na nossa cultura, não significa nada, mas para aquela cultura era o maior sinal de humilhação. Não quando alguém rasgava as nossas vestes, mas quando nós mesmos rasgamos as nossas vestes. Nós estamos dizendo, nós somos totalmente impotentes, eu não posso fazer nada nessa situação. É um sinal de humilhação. E agora ele rasga as suas vestes e começa a clamar: o que eu fiz para merecer isso? Esse rei agora está achando um motivo para vir contra nós. Por acaso eu estou no lugar de Deus para curar? Mas nós vamos ver um pouco adiante que há um profeta em Israel. Eu queria extrair uma verdade aqui nesse versículo 6 e 7, que a resposta dos problemas de Naamã não estava no governo de Israel. Isso serve para muitos de nós, porque nós pensamos que a resposta, muitas vezes, dos nossos problemas ou da nossa nação está no governo. Mas a resposta não está no governo. Está no homem, na mulher de Deus, no profeta de Deus. A resposta está no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E nós somos portadores e profetas dessa verdade. Posso ouvir um amém? Com glória a Deus. Nós somos a resposta. A resposta não estava no governo, não estava no palácio, mas estava na casa do homem de Deus. Interessante, falando de manhã, eu lembrei de uma ministração que eu vi lá no Summit, um seminário de liderança que vai ter em novembro. Convido todos a participarem. É o maior seminário de liderança que acontece nos Estados Unidos e é reproduzido em várias partes do mundo. E entre várias palestras, um testemunho que me chamou a atenção foi de um chefe ou comandante, na verdade a palavra seria diretor, do maior sistema penitenciário dos Estados Unidos, ou mais violento dos Estados Unidos. E era tão violento esse lugar que a cada 2 dias uma pessoa morria, assassinada lá. Ou você fazia parte do bando do mal, ou você era aquele que sofria na mão dos maus. Então era muito violento, as pessoas tinham medo de ser preso e ser lançado naquele lugar. E ninguém queria ir para comandar aquela penitenciária. E aconteceu que esse diretor foi convidado para ficar alguns meses lá, até que encontrasse uma pessoa para assumir a posição. E ele não queria de jeito nenhum. Aí convenceram ele dizendo: não, é só por um período de tempo, até nós ajeitarmos as coisas. E ele vai para aquele lugar. E diga de passagem que ele não saiu mais de lá. Só que quando ele chegou lá, ele ligou para a mamãe, né? Ligou a mãe era uma cristã devota, como ele também. E ligou para a mãe para contar e falou assim: olha, se Deus te colocou aí, é porque Ele confia em você, que você vai ser uma testemunha dele ali. E se você o desapontá-lo, Ele vai depois prestar conta com você. E ele falou: sim, senhora. E aí ele teve uma ideia que parecia tolice para todo mundo. Ele resolveu colocar um seminário teológico cristão dentro da penitenciária. Olha que ideia. Pegar assassinos de alta periculosidade, bandidos de alta periculosidade, e transformá-los em teólogos, pastores.
doutores, mestres da palavra de Deus. Enfim, isso durou vários anos. Hoje é uma das penitenciárias mais tranquilas, seguras e respeitadas dos Estados Unidos. A resposta não estava no governo. A resposta não estava no sistema de segurança. A resposta estava no homem de Deus, que acreditou que Deus podia mudar aquela penitenciária. O que diz para mim essa história dessa moça que foi levada para a casa de Naamã? O que diz desse esse general que vai ao rei? É que muitas vezes o Senhor quer nos usar para ser boca dele. E o profeta diz, manda para mim, que eu tenho a solução. E aquela moça naquela casa, algo que eu esqueci de mencionar com respeito a essa empregada, uma das coisas que traz para o nosso contexto é que muitas vezes Deus nos leva onde nós não queremos estar. Aquela moça queria estar naquela casa? Não, ela era escrava ali. Muitas vezes Deus nos leva onde não queremos estar, para que a esperança seja levada onde ela precisa ir. Muitas vezes você reclama que o local que você está, só tem gente perversa, só tem isso, só tem aquilo, é um péssimo lugar. Talvez Deus te colocou ali para mudar a história daquele lugar. Para você ser boca de Deus, profeta de Deus, você é a resposta de Deus, na onde você está. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem pode crer nisso? Então, a partir de hoje, pare de reclamar no lugar que Deus tem te colocado. Talvez não seja onde você queria, mas seja exatamente onde você precisava estar para levar uma palavra de esperança. Então, vamos voltar agora, onde nós estávamos. Nós estávamos no versículo 7, versículo 6 e 7. A resposta não está no governo, mas está no profeta de Deus que fala, pode mandar para mim. Versículo 8, se quiser acompanhar aí comigo. 2 Reis 5, 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E ele saberá que há profeta em Israel. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos chamar a responsabilidade ao nosso redor para nós. O problema da nossa sociedade, de segurança, de educação, de saúde, de tudo que está ao nosso redor, Deus quer nos usar como resposta do problema. Não para ser mais uma boca para criticar. Ele disse, manda o homem para mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Posso contextualizar e dizer, e eles saberão que há profetas em Campo Grande. Amém. Aleluia, gostei, hein? Glória a Deus. Há profeta. A resposta está com o profeta, que aqui representa Jesus. Jesus é a resposta para o homem perdido, e nós somos os portadores. A resposta para o mundo perdido está na mão da igreja. Não está na mão de nenhuma outra instituição, está na mão da igreja. A resposta para o mundo perdido está nas nossas mãos. Você é portador da resposta, você é parte da solução. No versículo 9 e 10, Naamã então, ele vai com toda a sua comitiva agora, sai da frente do palácio e vai com toda a pompa, todos os cavalos, todos os soldados, com toda a sua glória, e para na porta da casa do profeta. E manda chamar o profeta. Agora imagina, toda aquela pompa, seria talvez um momento de glória do profeta, né? Agora chegou o momento de ser reconhecido. Está aqui um dos homens mais importantes do mundo, e agora eu vou lá sair para fora, impor a mão sobre ele, ele vai ficar curado, e todo mundo vai aplaudir, um momento de glória. Mas ele manda um servo. Aqui eu vejo duas coisas que nós podemos extrair. Primeiro, que mais importante do que o profeta é a mensagem que ele carrega. Mais importante do que eu e você é a mensagem que nós carregamos. Por isso a glória nunca é nossa. Amém? A glória sempre é do Senhor. Por mais que o Senhor pode nos usar, a glória sempre é dele. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Então ele não sai para fora.
manda um dos seus servos, dos seus profetas, dos seus pequenos, como um garoto de recado. Agora se imagina toda aquela pompa, aí chega um rapaz e vai falar com o comandante. Fala assim, você veio anunciar o seu senhor? Falei assim, não, ele mandou um recado para o senhor. Falei assim, como assim? Falou para o senhor descer lá para o Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Você pode ir para casa que o senhor vai estar curado. Como assim? A Bíblia diz que ele, ao ouvir isso, ele ficou indignado. Falou, como? Como é que é? Eu com toda essa pompa, e o profeta me manda um servo, como um garoto de recado. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Todo o que se exalta será humilhado. Todo o que se humilha será exaltado. Quem faz isso? Deus. O próprio Deus humilha o soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Primeira coisa, segunda coisa que eu posso extrair daqui é que Deus estava confrontando a soberba daquele homem. Ele não era nada sem Deus. E agora ele recebe apenas um garoto de recado. Ele ficou furioso. Praguejou. Como muitos de nós temos a solução de como Deus vai agir. Deus, o Senhor, olha, estou orando aqui, mas o Senhor vai fazer assim, 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 damos as regras, né? Aí se o Senhor agir assim, 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 a coisa vai acontecer. Então ele disse, eu achava que o profeta ia sair, ficar diante de mim, invocar o nome do seu Deus, impor as mãos e eu ficaria curado. E ele me manda tomar um banho. Vai tomar banho? Que história é essa? Será que eu não poderia me banhar lá nos rios de Damasco? O Abana, o Fafar, que são melhores do que qualquer rio de Israel? E aí diz que ele vira as costas e ele sai furioso, praguejando. Havia um confronto ali da sua soberba. Mas o versículo 13. Pessoas que o amavam o persuadiram a obedecer. Uma outra verdade que eu tiro do versículo 13 é que nós precisamos de bons amigos, pessoas que nos amam e vão ser sinceras conosco, vão nos confrontar. E aqui essas pessoas o amavam e falam, meu pai. Essa expressão é interessante porque apesar dele ser um comandante, provavelmente ele não era rude com seus subalternos. Porque ele chama meu pai, tinha um respeito, um carinho por ele. Falou, meu pai, ele não te pediu nada difícil. Ele não te mandou andar de joelhos, subir a escadaria do mais alto templo. Ele não te mandou sair daqui em penitência até em tal lugar. Ele só falou para você se banhar. Se ele tivesse falado para você fazer algo difícil, você não teria feito. Ele só falou, vai se banhar. E ele, persuadido então por agora os seus amigos, e ele fala, tá bom. E ele resolve ir. E qual era a ordem? Para que ele fosse para o Rio Jordão. Para o Rio Jordão. Uma das coisas que eu vou extrair aqui também é que o mais difícil é dar o primeiro passo à obediência. Mas quando nós damos o primeiro passo em obediência ao Senhor, os outros passos ficam mais fáceis. Então precisamos sempre dar o primeiro passo em direção à obediência. Amém? Dá um toque no seu irmão aí e acorda ele. Fala, tem que obedecer. Obedece aí. O Rio Jordão, ele tem algumas simbologias espirituais aqui muito fortes para mim. O Rio Jordão foi o rio que o povo ele abriu para poder ir em direção a Jericó, a terra prometida. Então fala de uma passagem de um estado de deserto em direção à terra prometida. O Rio Jordão representa muitas coisas na Bíblia, inclusive o próprio Jesus foi batizado no Rio Jordão. Mas também o Rio Jordão representa descer e se humilhar. Por quê? Porque é um dos lugares mais baixos que nós temos na face da terra. O Rio Jordão ele alimenta o Mar Morto que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então o Jordão ele está em um lugar muito baixo. Então fala em se humilhar. E agora ele vai no Rio Jordão e ele tem que mergulhar 7 vezes. E ele não questiona mais agora. Porque ele deu o primeiro passo à obediência. Não era 1, 2, mas eram 7 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Agora, o que representa mergulhar? Quem fez o batismo, passou pelo curso de batismo, melhor dizendo, o curso de novos membros, fala que mergulhar representa batismo. Batismo é mergulho ou imersão. A palavra
significa mergulho ou imersão. Então ali estava representando também o que? O batismo. E o que o batismo representa? Quem está aí afiado, passou pelo último curso aí. Morte, sepultamento e ressurreição. Fala de uma passagem para uma nova vida. Morte para o eu, morte para a velha vida. Sepultamento, ser sepultado para o velho homem, para não dar mau cheiro. E agora, nascendo de novo, ressurreição para uma nova vida. E o que acontece com aquele homem ao ser agora batizado 7 vezes? Por que 7 vezes? Talvez tem vários símbolos representando o 7 aqui, mas um dos símbolos, um dos significados do 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Então representa aqui várias coisas, entre elas o número de Deus, o número da perfeição, da plenitude, fecha um ciclo. Nós temos a semana 7 dias, no 7º dia Deus descansou e assim vai. Enfim, agora ele, ao sair da água, depois da 7ª vez, interessante que para entrar na água ele teve que se despir da sua glória. Talvez das suas tantas medalhas, da sua farda, agora ele tem que se humilhar, ele vai tirar toda a sua roupa para entrar na água e ele vai expor a sua miséria, a sua vergonha. Todos vão ver que ele está apodrecendo. É um homem que caminha para a morte, como todo homem que está em pecado. E agora ele está se humilhando e dando um testemunho público de obediência ao Senhor, como no batismo. Mas quando ele sai das águas, a Bíblia diz que ele saiu com uma pele de criança. Talvez nossa expressão aqui no Brasil, a pele de bebê, né? Pele de pêssego. O que representa aqui? O novo nascimento, sim ou não? Nasceu de novo, entrou um homem que estava morrendo, apodrecendo, e sai com uma criança, uma nova vida. Uma nova esperança, nasci de novo. Tudo começa agora, todas as manchas saíram, todos os sinais de velhice. Agora eu sou um novo homem. Isso fala, queridos, algo tremendo que ministra talvez o ponto mais alto dessa mensagem. É que por mais que você tenha sido pecador no passado, talvez se você foi uma prostituta que dormiu com a torcida do Flamengo, se você foi um assassino, se você foi uma pessoa que era alcoólatra, drogado, bandido, seja o que for, quando você entrega a sua vida para Jesus e você nasce de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Esse é o milagre da salvação, das boas novas. Muitas pessoas vêm para a igreja e elas estão cheias de culpa. Será que Deus vai me perdoar do que eu fiz? Será que realmente Deus vai me aceitar? Pois eu quero dizer, quando você entrega a sua vida a Ele, se rende a Ele, há um novo nascimento. Como aconteceu com Naamã, uma nova oportunidade, uma nova vida. E agora no versículo 15, estamos caminhando já para o final dessa meditação, no capítulo 5 aí no versículo 15, acompanha aí comigo. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Não havia soberba, não havia pompa. Agora ele vai humilde e dizendo: agora eu sei. Os meus motivos talvez eram errados, eu queria comprar algo, mas agora eu sei que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Agora não estou comprando nada, eu quero dar um presente. Você aceitaria um presente? E humildemente ele começa a insistir: aceita um presente. Aqui nós vemos um homem transformado, um homem que nasceu de novo e que agora está com os olhos no Senhor. E não há soberba, não há avareza, não há apego às coisas dessa vida, é uma nova vida. Agora é interessante a resposta do profeta. No versículo 16, ele diz assim, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou.
Aqui fica uma instrução para nós, cristãos. Eu creio que Deus vai te usar em nome de Jesus poderosamente. Mas nunca se venda. Nunca se venda. Nós não fazemos ou servimos ao Senhor por dinheiro. O nosso coração nunca deve estar nessas coisas. Há 3 coisas, dizem, principais que derrubam um homem de Deus. Na verdade, são 3 barras. É o São João da Barra. O vício, né? Miserável vício. Onde muito se afunda. A barra da saia, que fala da imoralidade, onde muitos se perderam. E a barra de ouro, onde muitos começam certo, e Deus começa a usar, e ele se enche de glória, de presentes, e aí ele começa a se vender. E ele já não faz mais por ser um simples vaso na mão do Senhor. E aqui nós temos um profeta, diante de tanta riqueza, ele fala, eu não aceito nada, não é por dinheiro, não é para apego às coisas materiais. Isso serve para todos os cristãos. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não fala que o dinheiro é raiz de todos os males, mas fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Porque nós temos na Bíblia homens, talvez os mais piedosos que existiram na face da terra. Homens ricos, como Daniel, como Jó, como Davi, como José do Egito, e aí vai. Mas o amor ao dinheiro, a Bíblia fala, muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Eu acho interessante que o texto diz, muitos, não são poucos. Então é alerta para todos nós. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. A cobiça, a ganância, faz com que o homem de Deus se desvie da fé e se atormente com muitas dores. Essa é uma das mensagens que eu posso trair desse texto, quando o profeta não aceita. E agora, para concluir, nós temos um coração convertido, e isso aqui para mim é interessante, porque quando você encontra Jesus, quando você encontra o Deus vivo, cessa a sua procura. Talvez você procurou durante muitos anos na filosofia, no gnosticismo, na religiosidade, em tantos lugares, encontrar Deus. Mas quando você encontra o Deus vivo, cessa-se a procura. Naamã adorava tantos deuses na Síria, mas agora ele faz uma declaração para mim que é para fechar essa mensagem, apesar de que o texto continua, fica aí um gostinho, se você quiser ler na sua casa, não vai ler agora, tá? Mas você vai ver que a lepra de Naamã passou para outra pessoa. Por quê? Leia em casa, que não faz parte da mensagem, ok? Mas você pode continuar o texto aí, você vai ver algo terrível acontecendo. Mas, para mim, fecha essa mensagem aqui. 2 Reis 5, versículo 17, diz assim, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais, diga comigo, nunca mais, não há retorno, quem pôs a mão no arado não olha para trás, nunca mais eu vou sair desse caminho, nunca mais o teu servo fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor, senão ao Deus verdadeiro. Quer dizer para você que quando você se converte, há uma mudança. Há uma mudança. Se uma pessoa se diz crente, mas não houve uma mudança radical de vida, ainda ela não se converteu. Porque quando a pessoa se converte, há uma mudança e ela vai dizer, eu nunca mais vou me dobrar a outro Deus, seja qual for ele. Seja o Deus dinheiro, seja o Deus prazer, seja o Deus soberba, seja ídolos, seja qual for. Nunca mais, nunca mais. E esse homem volta para a sua terra, convertido. Levou um pouquinho da terra daquele lugar, para que ele pudesse fazer um canto ali, e ele se sentisse como na terra do Deus vivo. O que me diz isso também, esse texto? Que na onde nós estamos, ali deve ser um pedaço do céu. Sabe como funciona com o embaixador, ou a embaixada, onde fica o embaixador? Se nós temos uma embaixada de qualquer país, se tem uma embaixada no Brasil, naquele lugar da embaixada, na verdade, é um território daquele país. Se os Estados Unidos tem uma embaixada em uma determinada capital,
Naquele lugar, ali é um pedaço dos Estados Unidos, o qual o Brasil não pode invadir. Quer dizer que se você agora é um cidadão dos céus, na onde você está no mundo, mas você não é do mundo. Na onde você está levando um pedacinho do céu com você. Cura, restauração, esperança e uma vida com Deus. Ele quis levar essa parte desse lugar para que ele se prostrasse e dizer: aqui é o meu lugar e eu só adoro a esse Deus e nenhum outro mais. Amém? Glória ao nome do Senhor. Eu gostaria, nessa noite então, de orar. Primeiro eu gostaria que você orasse ao Senhor. Porque a primeira parte que nós vimos dessa mensagem fala do pecado que nos torna insensíveis. E se você analisar a sua vida enquanto nós estávamos meditando nesse texto, e você olha que já não há mais dor pelo pecado, quando você faz algo que você sabe que está transgredindo a ordem do Senhor, aquilo está afastando você de Deus, mas isso não te dói mais. Você não sente dor por isso mais. Quero pedir que nessa noite você abandone esse pecado. Você confesse ao Senhor. Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Comece a abrir o seu coração diante do Senhor. E se há pecado que precisa ser abandonado, lança diante do Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu quero abandonar todo e qualquer pecado. Eu quero pedir a tua cura. Arranca-me essa lepra, essa insensibilidade espiritual. Arranca de mim, Senhor. Eu quero ser curado e restaurado e purificado como o Senhor purificou Naamã. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse sangue pode te lavar nessa noite. Ele pode trocar as suas vestes nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai visitando o teu povo, vai quebrantando, vai tirando a dureza, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, tira o coração invejoso, o coração adúltero, o coração ganancioso nessa noite. Dá um coração quebrantado, sensível ao Senhor, humilde. Quebranta no Senhor. Arranca de nós essa lepra maldita do pecado, que vai nos matando, nos apodrecendo, e dá-nos a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu quero orar também por transformação. A mesma transformação que houve na vida de Naamã, hoje uma nova esperança brota nesse coração, de nunca mais olhar para outro lugar, para outros deuses, e servir ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Sim, Senhor, nós cremos, esse milagre vai acontecer hoje. Está acontecendo hoje. É vida em nossa vida. Transforma-nos. Milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Tragas a tua vitória, Senhor, sobre o teu povo hoje. Me dá vitória. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós recebemos nessa noite, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra no seu coração, diga amém. Aleluia.